Olá pessoal do 7º ano, que é o professor Peterson, com mais uma aula de Educação Física. E quem nos acompanha hoje é o Isaías. Tudo bom, Isaías? Beleza. O Isaías, como vocês sabem, ele vai interpretar a nossa aula em Libras. Lembrando vocês ainda, se você não tem acesso, não está assistindo às aulas, se você está assistindo às aulas somente pela TV e não tem acesso à internet, entre em contato com a sua escola e verifique o procedimento das atividades impressas. Se você tem acesso à internet e usa o Google Classroom, não esqueça, não deixe de fazer a atividade obrigatória. É ela que garante a sua presença aqui na nossa aula, ok? Vamos para ela então? Lembrando um pouquinho, na última aula a gente viu sobre o Taekwondo, o caminho do pé e da mão, né? Ou caminho da mão e do pé, daí depende da sua tradução aí, né? Taekwondo, caminho dos pés e das mãos. Uma arte marcial coreana com origem no Taekwondo, mas que sofreu influências do Kung Fu da China e do Karatê japonês. Lembra? A gente viu toda aquela história, né, que envolve o desenvolvimento do Taekwondo lá na Coreia. 5 princípios, esse é um ponto-chave, né? Vale a pena a gente lembrar: cortesia, a integridade, a perseverança, o autocontrole e o espírito indomável. Lembra que a gente até lembrou que esses 5 princípios, mesmo sem treinar Taekwondo, a gente pode usar na nossa vida diária, né? Com os nossos companheiros aí, com o nosso próximo. Nas competições, o lutador pontua quando acerta golpes com as mãos ou pés em áreas determinadas do corpo do adversário, né? O colete do tórax e na cabeça, né? Protegida também pelo capacete. Então esse foi o Taekwondo. Hoje nós vamos ver uma modalidade de luta bem diferente, quase nem é uma luta. Vamos ver só? A gente vai falar do Aikido. O Aikido originou-se no Aikijitsu, criado no século X no Japão feudal. Em 1942, olha só, a gente já deu um pulo, né? Lá do Japão feudal no século X para 1942. Influenciado pelas ideias shintoístas, principalmente da seita Omotokyo, Morihei Ueshida criou um caminho de vida usando uma arte marcial como ferramenta, surgindo pela primeira vez o nome Aikido. Então, o Aikido, na verdade, ele é uma arte marcial que serviu de ferramenta para um novo caminho de vida, para um novo estilo de vida, tá? Então, um estilo de vida diferente usou, né, o Aikido, essa ferramenta, essa arte marcial, ok? O conceito fundamental desta arte marcial consiste no princípio da harmonia, seja entre seus praticantes, seja entre estes e o universo que os rodeia. Então, o Aikido, ele desenvolve muito essa filosofia da harmonia do indivíduo com o universo. Havendo essa harmonia do indivíduo com o universo, ele entra também em harmonia com as energias do universo, do ambiente onde ele habita, tá? Então, o Aikido, ele consegue canalizar essas energias. Essa que é a ideia, né? Algo bem interessante, olha só. Caminho da harmonização das energias. Essa é a principal ideia do Aikido, tá? O caminho da harmonização das energias. O termo é composto por 3 caracteres kanji. O primeiro é o Ai, harmonia. Para controlar um oponente, primeiramente é necessário tornar-se um só com ele, para em seguida, como um só conjunto, dominá-lo. Então eu tenho que entrar em harmonia com meu oponente, certo? Para daí eu poder dominar esse meu oponente, ok? O que é a energia? Energia universal existente em todas as coisas, né? Então, uma
crença em que tudo existe uma energia. Então, quando eu entro em harmonia com um outro indivíduo, com o meu oponente, eu também entro em harmonia com a energia do meu oponente, tá? E o Do é o caminho, busca de uma evolução pessoal, espiritual e constante. Então, essa é a luta, né? Essa arte marcial que nós vamos aprender um pouquinho melhor hoje, o Aikido, caminho da harmonização das energias. Primeiro exercício, então. O Aikido é considerado o quê? O caminho das mãos e dos pés? O caminho das mãos livres? O caminho da harmonização das energias? O caminho da arte livre? Qual é o caminho do Aikido? É isso que você tem que responder. Um tempinho, voltamos em breve. Já voltamos, vamos corrigir nosso exercício? Então vamos lá, o Aikido é considerado então o caminho da harmonização das energias. E vocês vão ver algo bem interessante, que nessa aula de hoje nós não vamos ver golpes de Aikido, não existe isso, né? Sabe por quê? Vamos lá. É uma arte de autocontrole físico e mental, que propicia a seus praticantes, os aikidokas, a descobrirem a si próprios primeiro. Tá? Então, o primeiro passo é conhecer a si mesmo, a si próprio. Tá? Esse é o primeiro passo dentro do Aikido. Sua prática baseia-se na recepção e anulação de ataques, não no gesto de atacar por iniciativa própria. Então, olha que interessante. O Aikido não tem golpes de ataque, mas a ideia é a recepção, olha só, a recepção e a anulação de um ataque, né? Então, se eu sou atacado, eu vou receber esse golpe, né? E anular esse golpe. De que forma? Vamos andar mais um pouquinho para a gente entender de que forma isso acontece, né? Esta arte é baseada, então, na defesa. Como eu falei, não existem golpes de ataque, né? As técnicas usadas são todas de defesa. Existem dois componentes básicos nesse treino. O Uki será quem irá receber a técnica e cabe-lhe o papel de atacar o outro Aikidoka. Então, o Uki é o indivíduo que ataca, certo? É ele que vai fazer o ataque e é ele que vai receber a técnica do Aikido, tá? Então, o Uki é o atacante. E o Nadi será quem aplica a técnica em questão, cabendo-lhe toda a responsabilidade de assegurar não a sua própria proteção, mas também a do Uki, de quem está atacando. Lembra que a proposta era de entrar em sintonia com a energia do oponente, né?
Então, da mesma forma, eu tenho que zelar pelo meu oponente, né? Então, eu não vou deixar que ele me machuque, mas também eu não vou machucá-lo e nem deixar que ele próprio se machuque no seu ataque, certo? Parece complicado, né? Mas vamos caminhar mais um pouquinho, acho que vocês mais para frente vão entender. Então, os golpes e técnicas baseiam-se, na sua grande maioria, no ato genérico de agarrar e atirar o oponente no chão, utilizando precisamente a energia que esse despende no movimento ofensivo contra ele próprio. Então, olha só, quando o indivíduo ataca, ele faz um movimento, ele tem uma força, uma velocidade, uma energia envolvida nesse ataque, certo? O que o Aikidoka faz? Ele vai pegar essa energia, essa força desenvolvida nesse ataque e fazer com que essa força retorne ao próprio atacante, derrubando ele no chão, né? Então essa é a ideia principal, é usar a força do oponente contra ele mesmo, de forma a derrubá-lo no chão, né? E anulando aquele ataque que ele intencionou em praticar, tá? Como a gente está vendo aqui no nosso GIF, né? Vocês viram uma menina bem menor, bem mais leve do que o oponente que a ataca, consegue produzir esse movimento, né? Transformar o movimento e derrubar o oponente no chão. Quais são os golpes, né? Aqui está com o nome de golpes, mas o correto seriam quais são as técnicas, né? O que é usado como técnica para poder fazer essa transferência de energia aí, tá? Então, no Aikido, existem cerca de 300 técnicas básicas e infinitas combinações. Porém, quase a totalidade delas estão baseadas nos seguintes golpes. Primeiro, o Ikkyo, que é o quê? Torcer o braço do indivíduo e segurar ele no chão, certo? Torcer o braço, essa parte do cotovelo até o pulso, né? Fazer uma torção nessa parte do cotovelo e inutilizar o meu inimigo, tá? O segundo, o Nikkyo, que é trazer o pulso, né, do meu oponente para as costas, imobilizando também o movimento do braço dele com uma torção do pulso, certo? Do punho. O Sankyo é segurar o pulso do meu oponente e também torcer o pulso do oponente de forma que ele não consegue movimentar mais, né? Esse pulso fica imobilizado. O Tonkyo, não, desculpe, Yonkyo, então T é um Y, Yonkyo, né? Que é ao mesmo tempo em que eu pressiono, né, a altura do cotovelo do indivíduo, também faço o giro de pulso, né, imobilizando também esse braço aí. O 5, Shihonage, que daí eu já executo a técnica, primeiro de mobilização, uma das 4 técnicas de mobilização do braço, e depois o movimento de levar o oponente ao chão, tá? O 6, o Iriminage, que é utilizar a própria força do oponente, a velocidade com que ele vem, para causar o desequilíbrio dele e derrubá-lo no chão. O Kotegaeshi, né, que também é uma torção de pulso, mas segurando na palma da mão do indivíduo, né? Eu aperto a palma da mão dele e faço o giro do pulso. E o Kaiten Nage, que é um outro movimento também para derrubar o adversário, né, imobilizando o braço e apoiando a outra mão no pescoço do adversário. Então essas são as técnicas mais básicas, tá, que o indivíduo aprende quando está iniciando na atividade, tá? Ao longo do tempo essas técnicas vão se aprimorando. Essas são as mais básicas, ok? Segundo exercício nosso, então. Qual é o conceito fundamental do Aikido? Aqui vocês viram que deu uma confusão aqui nos nossos exercícios, né? Mas vamos fazer de conta então que não existe a alternativa A, nós vamos ficar com a da B até a E, ok? Então, a alternativa B, usar a força do adversário contra ele mesmo. Alternativa C, divulgar uma vida de meditação e sem luta. Alternativa D,
propiciar a libertação dos indivíduos de sua condição de servibilidade. E a alternativa E, a harmonia seja entre seus praticantes, seja entre estes e o universo que os rodeia, né? Que a gente conseguiu resolver, né? Então agora você responde, daqui uns minutos a gente retorna. E aí, você conseguiu responder? Vamos corrigir então, né? A confusão aqui das alternativas, né? Nem atrapalhou. Então, correto é dizer o quê? Que a harmonia, né? O conceito fundamental do Aikido é a harmonia, seja entre seus praticantes, seja entre estes e o universo que os rodeia. Ou seja, a nossa alternativa E aqui no nosso exercício, né? É aquela buscar a harmonia com o universo e com as energias envolvidas em torno, né, de todos que estão presentes nesse universo e nesse mundo, ok? Exercício 3, mais um exercício para a gente pensar um pouquinho sobre essa proposta do Aikido. As técnicas do Aikido, em sua grande maioria, baseiam-se em alternativa A, no ato genérico de agarrar e atirar o oponente no chão. Alternativa B, em desferir golpes com o uso das mãos e dos pés no tronco e na cabeça do adversário. Alternativa C, agarrar e imobilizar o adversário. E a alternativa D, no uso das mãos, cotovelos, joelhos, canelas e pés para golpear. Vocês terão mais um tempinho para resolver, logo a gente volta com a correção. Retornamos, pessoal.
E você conseguiu resolver? Conseguiu identificar aqui, responder a nossa pergunta? As técnicas do Aikido, em sua grande maioria, baseiam-se no ato genérico de agarrar e atirar o oponente no chão. Lembrando que as técnicas do Aikido não são golpes de ataque, mas a ideia é usar o próprio ataque, a força do uke, que é o atacante, para derrubá-lo no chão. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, olha só, eu trouxe uma imagem aqui, que eu coloquei ela bem grande, um GIF bem grande, para vocês entenderem o que seria uma técnica, Então vamos esperar ele terminar e vamos dar uma olhadinha juntos, Então, olha, partiu o ataque, olha como ele vai usando a própria força do atacante, desequilibrando até derrubá-lo completamente no chão, E percebam o cuidado em não machucar o oponente. Olha como agora, quando ele vai girar, ele tem o cuidado de segurar a cabeça de uma forma que protege o pescoço do adversário, Para que realmente ele não tenha nenhuma lesão nos movimentos, Então, essa é a ideia principal, neutralizar um ataque sem causar dano àquele que está me atacando, Eu vou neutralizar esse ataque, vou derrubá-lo no chão, sem que ele se machuque. Nem eu me machuque, nem ele se machuque, Essa é a principal ideia do Aikido, Uma arte marcial muito interessante, porque é uma arte marcial que desenvolve os movimentos, as técnicas de defesa e não de ataque, ok? Vamos para frente, então? Uma pequena revisão agora do que a gente viu nessa aula sobre o Aikido. O Aikido originou-se no Aikijiu-Jitsu, criado no século X no Japão feudal. Mas só em 1942 foi que Morihei Ueshiba criou um caminho de vida usando uma arte marcial como ferramenta, surgindo pela primeira vez o nome Aikido. Sua prática baseia-se na recepção e anulação de ataques, não no gesto de atacar por iniciativa própria, chamado de caminho da harmonização das energias. Então, esse é o Aikido. Aqui o Aikijiu-Jitsu já era uma técnica milenar japonesa de defesa, E o que o Morihei Ueshiba fez foi aprimorar essa técnica e transformar ela numa opção de vida, num caminho de vida, como a gente viu no slide, ok? E por fim, eu trouxe aqui 2 vídeos bem interessantes para vocês, vale a pena vocês assistirem. No primeiro tem uma demonstração, nos 2 primeiros, na verdade, tem uma demonstração de Aikido, com indivíduos que praticam essa arte marcial e que fazem uma demonstração de diversas técnicas. O mais interessante ali é você ver assim, indivíduos que você acredita que numa luta perderiam essa luta, porque são menores do que o seu oponente, mais fracos do que o oponente, mas que quando executam uma técnica com maestria, acabam derrubando esse indivíduo. E o segundo vídeo talvez seja mais interessante, vocês achem até mais interessante, são 2 lutadores, um é um karateka e o outro é um aikidoteca. Então aqui a gente vê bem a ideia do Aikido, Enquanto o karateka faz os seus ataques nos golpes, usando os golpes do karatê, o praticante do Aikido utiliza a força desses golpes para derrubar o karateka no chão. Mas é só isso que ele faz. Ele derruba o karateka e sai da luta. O karateka levanta, volta a atacá-lo, novamente ele utiliza uma nova técnica, derruba o karateka. Então você vê que nenhum ataque parte do praticante do Aikido, O atacante sempre é o praticante do karatê. Não que uma esteja certa e outra errada. São propostas diferentes de luta e de arte marcial, A proposta do Aikido é a defesa. A proposta do karatê é o ataque, certo? Interessante só para a gente ver essa diferença
entre as duas lutas, né? Assuntos que nós estamos tratando aqui na nossa aula. Inclusive, já falamos do Karatê e agora vimos o Aikido, ok? Vale a pena vocês darem uma olhada nos vídeos, tá bom? Na próxima aula, continuamos com uma nova luta. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau, gente!